Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física do terceiro ano. Na aula de hoje, nós vamos revisar o nosso conteúdo para nos prepararmos para a atividade da próxima semana. Vamos aqui para a nossa aula. Temos aqui o roteiro da aula de hoje. Conteúdo: força elétrica, é uma revisão. Material: o vídeo, eu estarei deixando, e os slides. Atividades: assistir apenas o vídeo e fazer um pequeno comentário. Primeiro, vamos entender aqui o que é a força elétrica, né? O que é que nós sabemos sobre ela? Pela lei da ação e reação, as forças que atuam sobre ambas as cargas são de mesmo módulo, mesma direção e com sentido que irá variar conforme os sinais de cada carga. Será de sentidos opostos se as cargas forem de sinais iguais e de mesmo sentido se elas forem de sinais contrários. Coulomb, o estudioso, né, ele concluiu também que a intensidade da força era diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas Q1 e Q2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Através de seus estudos, Coulomb ele conseguiu comprovar como as forças se comportavam diante de cargas, né, que estivessem próximas o bastante para exercer força sobre a outra. E ele concluiu também que essa força, quanto maior a distância, menor será a força, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga Q1. A carga Q1 está eletrizada positiva e a Q2 ela está eletrizada também positiva. A força, observe, ó, a força, elas estão em sentidos contrários, né? Ou seja, está ocorrendo aqui uma força de repulsão, porque elas têm o mesmo sinal. Eu tenho aqui agora duas cargas negativas, ocorre o mesmo. Sinais iguais, força de repulsão. Aqui eu tenho a distância entre elas. Aqui agora eu tenho uma negativa e uma positiva. Q1 é positiva e Q2 é negativa. Agora, em vez de eu ter uma força de repulsão, eu tenho uma força de atração. Vocês olhem que as setazinhas da força estão indo em direção uma à outra. Significa dizer o quê? Que a força que está sendo exercida sobre elas está levando essas duas cargas a se atraírem, ok? Segundo essa relação, Coulomb, ele ainda disse o seguinte, ó, a intensidade da força elétrica aumenta para valores de cargas maiores e diminui com o aumento da distância, que são inversamente proporcionais. Para obtermos um valor para a intensidade da força, é preciso da constante eletrostática K, que é essa constante. Esse valor K, ele vale isso aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa constante, ela sempre é utilizada porque no ambiente sempre vai ter algo interagindo sobre essas forças. Através de seus estudos, Coulomb isolou essa constante e conseguiu determinar o seu valor. Assim, qualquer que seja a fórmula, nós vamos utilizar essa constante, 9 vezes 10 elevado a 9, qualquer que seja a questão, é isso? Vamos aqui para a nossa fórmula. F é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por distância d ao quadrado. O que é que significa cada uma? O F é a intensidade da força, o K é a constante eletrostática que a gente acabou de ver, o Q1 é o módulo da carga Q1, Q2, módulo da carga Q2, e o D é a distância. Quais são as unidades de medida?
A força, né, o F, ela vai ser dada em Newton, que é representada por N. A constante, que é o K, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Carga Q1 e Q2 vão ser dadas em Coulomb, que é o Czinho. E a distância, ela sempre tem que ser em metros. Nós vamos ver uma formazinha bem simples. Quando vier em centímetro, nós colocarmos em metros, ok? Vamos aqui para os exemplos. Diz o seguinte, esse exemplo. 3 pontos materiais estão eletrizados com as cargas. O ponto QA, 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, né? Carga QA. Carga QB, menos 12 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga QC, 6 vezes 10 elevado a menos 6. Eu observo aqui na ilustração. A distância de QA até QB é 6 centímetros. E a distância de QB até QC é 9. O que é que nós temos que calcular? Na letra A, força exercida entre QA e QB. E na letra B, a força exercida entre QB e QC. Vamos resolver aqui. Primeiro, letra A. A força exercida entre QA e QB. Nós vamos trabalhar com QA e QB. Lá na questãozinha, ela me diz que a carga A é 4 vezes 10 elevado a menos 6. E a B é menos 12 vezes 10 elevado a menos 6. Qual é a distância? Eu olho aqui, ó, é 6 centímetros. Como está em centímetro, eu tenho que deixar em metro, é só multiplicar. Ó. 6 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos calcular. Aí eu ainda tenho, né, ó, a K, a constante eletrostática, que sempre vai valer 9 vezes 10 elevado a 9. Nós vamos ter que calcular quem? A força, não é isso? Pela fórmula, F é igual a constante vezes módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Substituindo, quem é a constante? Está aqui, né? Ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Qual é o módulo de Q1? 4 vezes 10 elevado a 6. Lembrando, ó, como eu estou trabalhando com QA e QB, o QA vai ser quem? Vai ser a carga 1 e o QB vai ser a carga 2. Módulo de Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Módulo de Q2, eu coloquei aqui 12 vezes 10 elevado a menos 6. Mas por que eu fiz isso? Aqui eu tenho o sinal de menos. Mas como na fórmula eu estou trabalhando com módulo, eu vou colocar as cargas sempre sem o sinal. Lembrem disso. Como é um módulo, não tem o sinal. Quem é a distância? Vou utilizar ela em metros. É 6 vezes 10 elevado a menos 2. Se é ao quadrado, fica elevado ao quadrado. Agora nós encontramos aqui, ó, uma equação bem grande com um monte de número, mas não se assustem, viu? O que é que nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar o 9, ok? Vou multiplicar por 4 e vou multiplicar por 12. Vocês fizerem essa multiplicação aí, vocês vão encontrar 432. E restou quem? 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Como eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu faço o quê? Conservo a base que é 10 e somo os expoentes. Quem são eles? 9 mais menos 6 mais menos 6. Observe por que é que eu estou usando os parênteses. Porque eu tenho valores negativos. Fica 9 menos 6, menos 6. Não é isso? Mais por menos é menos, mais por menos é menos. 9 menos 6 eu tenho 3. 3 menos 6, eu tenho menos 3. Observem agora, qual vai ser o novo expoente? É o 3, o menos 3, aliás. Entenderam? Sempre eu vou ter que fazer esse cálculozinho aqui lá de um lado, ok? Na parte de baixo, 6 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Eu faço ó,
6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 10 elevado a menos 2 e elevado ao quadrado, como eu tenho potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Quem são os expoentes? Eu tenho menos 2 e 2. Menos por mais é menos, 2 vezes 2, 4. Qual vai ser o novo expoente? Ó, coloquei aqui, menos 4. Então, sempre nós vamos trabalhar dessa forma, resolvendo parte inteira e parte potência de base 10, separadamente. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. 432 eu vou dividir por 36, que vai dar 12. Menos 3 e menos 4, eu tenho uma divisão. É isso, ó. Essa barrazinha representa uma divisão. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 3, menos 4. Menos 3, menos por menos é mais. Menos 3 e menos 4, conserva o sinal do maior que é mais e subtrai. 4 menos 3 eu tenho 1. Significa dizer o quê? Que o novo expoente aqui é 1. Por que foi que eu não botei? Porque quando eu tenho um expoente 1, eu posso deixar subentendido. Assim ficou 12 vezes 10. Para mim saber qual foi a força, é só multiplicar. 12 vezes 10, 120 newtons, né? A unidade da força é newton. Assim, o resultado ficou 120 newtons. Ok? Dúvidas? Tiverem alguma dificuldade, volta o vídeo, veja novamente, tente fazer sozinho, que eu creio que cada um vai conseguir. Vamos passar aqui para a próxima. A letra B agora, nós vamos trabalhar quem? QA, aliás, QB e QC. Lembrando, como eu estou trabalhando aqui com essas duas, eu vou retirar os dados da questão. Eu olho lá na questão, ela me diz que QB é menos 12 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb e QC é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Constante, aliás, primeiro a distância é 9 centímetros, que está dizendo aqui, ó, 9 centímetros. Como eu tenho que estar em metros, é 9 vezes 10 elevado a menos 2. A constante, 9 vezes 10 elevado a 9. Nós vamos ver aqui que esses dois exemplos, essas duas questões, elas são bem parecidas. O que é que vai mudar? Só os valores, mas a forma de responder é a mesma. Eu tenho a fórmula, substituir. Quem é a constante? 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é que vai ser o Q1 agora? Vai ser o AB, né? Porque ela vem primeiro, mas tanto faz. Q1 vai ser a carga B e Q2 vai ser a C. 12 vezes 10 elevado a menos 6. Aí mais uma vez, ó, como eu tenho aqui os valores estão em módulo, eu não coloco o sinal. Eu deixo o sinalzinho de menos para lá. Ó. Eu deixei ele para lá e coloquei apenas o 12. Quem é o Q2? O QC é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é a distância? É 9 vezes 10 elevado a menos 2. Se ela é ao quadrado elevado a 2. Observe que nós vamos fazer agora o mesmo passo a passo da questão anterior. O que a gente fez? Multiplicou só os valores separados. Vou pegar o 9, multiplicar por 12 e multiplicar por 6. Quando eu faço isso, eu vou encontrar quanto? 648. E os expoentes aqui, o que é que eu vou fazer com eles? Nós vamos somar, não vamos? Quem são eles? É o 9, o menos 6 e o menos 6. Aí eu lembro, opa, esses expoentes aqui eu já vi. Lembram lá da questão anterior? São os mesmos expoentes. O 9, o menos 6 e o menos 6. Qual foi o resultado entre eles? Não foi menos 3? Assim, aqui também vai ser menos 3, ok? Mas se vocês tiverem dúvida, vocês peguem. Ó. 9 menos 6, menos 6. 9 menos 6 é 3, 3 menos 6, menos 3, ok?
Aqui na parte de baixo, vou elevar ao quadrado 9. 9 elevado ao quadrado é 81. 10 elevado a menos 2 e elevado a 2, eu faço o quê? Conservo a base e multiplico os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 2 e 2. Menos por mais é menos, 2 vezes 2, 4. Mesma coisa lá da questão anterior. Encontrei o expoente, ó, menos 4. Lembra o que foi que a gente fez lá? Dividiu, não foi isso? 648 dividido por 81, eu tenho quanto? Eu tenho 8. Menos 3 e menos 4, a gente já fez também na questão passada, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. Como eu tenho um dos expoentes negativo, né, que é o menos 4, eu tenho que fazer o jogo dos sinais, menos por menos, mais. Menos 3 e menos 4 fica um positivo, que eu deixei subentendido. Logo, a força vai ser quanto? 80 newtons. Mais uma vez, não entenderam, voltem e assistam novamente. Para nossa atividade, acredito que essa pequena aula seja suficiente como revisão. Assim, se vocês não entenderam, voltem à aula, vejam lá os conceitos também. Além dos cálculos, tem os conceitos, que ela vai servir para a atividade avaliativa da próxima semana. Para colocar aqui sua frequência e sua participação na aula, vocês vão deixar um comentário aqui mesmo no vídeo. Abaixo do vídeo tem um lugar, o localzinho de comentar, vocês deixam lá seu bom dia, seu boa tarde. Se gostaram, se estão preparados para a atividade, deixem lá sua mensagem, ok? Qualquer dúvida, né, que restar, vocês podem estar entrando em contato através do WhatsApp. No mais era isso, espero que todos façam uma boa atividade avaliativa e a gente se vê na próxima aula. Até lá!